Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque é somente em Ti, Deus, que toda a nossa confiança de que tudo vai ficar bem pode ser depositada. Não na força do nosso braço, não nas circunstâncias, mas somente em Ti. Porque o Senhor é Deus poderoso. Pai, obrigado, Senhor, porque é bom saber que nós pertencemos a Ti. Obrigado saber que nós pertencemos a um Deus de amor, de graça, que se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós e entregou a sua vida por nós, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse gozar da sua presença o tempo todo. Obrigado, Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, porque essas mesmas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui, nesse lugar, celebrando ao Senhor, junto com os nossos irmãos. É por isso, Deus, que nós não ficamos em casa, muitas vezes acuado pelo medo, pelo sofrimento, pela dor, mas nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nos deleitando em Ti e nos deleitando na Tua santa palavra, que nos diz que o Senhor é vencedor, que o Senhor é vencedor. Glórias nós te damos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos. Fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Então, toma cativa a nossa mente e o nosso coração nessa manhã, para que a Tua palavra, Senhor, possa plenamente causar efeito em nosso coração. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Queria que você já abrisse a sua Bíblia em Lamentações capítulo 3. Nós já cantamos parte desse texto aqui, nessa última canção, mas eu quero refletir com você sobre esse texto. Então, Lamentações capítulo 3. Você alguma vez na sua vida já se sentiu desolado? Estar desolado significa sentir-se triste, aflito ou desamparado. Mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer que a palavra desolado serve para um lugar vazio, um lugar que está desabitado ou que está em ruínas. A palavra pode descrever tanto um estado emocional de profunda tristeza, quanto uma condição física de devastação, de solidão. Então eu te pergunto de novo, alguma vez você já se sentiu desolado? É possível que sim. Alguma vez você já achou que Deus não se importava com o que você estava passando naquele momento? De você se sentir tão sozinho, tão triste, tão aflito, tão desesperançado que você imaginou, puxa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Isso me faz lembrar dos discípulos no barco, enquanto Jesus dormia, lembra? Quando eles ali aflitos, eles acordaram Jesus e perguntaram para Jesus, não se importa que a gente vai morrer? Naquele momento eles estavam sentindo assim. Imagina que um exército inimigo, não sei de onde, algum exército, resolvesse invadir a nossa cidade. E eles destruíssem a nossa cidade, matassem muita gente na nossa cidade. E outras muitas gentes fossem levadas como prisioneiros embora. E você
ficasse ali no meio dessas ruínas da cidade. Imagina como estaria o seu coração, olhando toda a ruína ao redor, o cheiro de morte, porque muita gente havia morrido e talvez muita gente que você conhecia, e muita gente que você amava tinha sido levada como prisioneiro e você não fazia ideia de quando você veria essas pessoas de novo. Se veria. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias estava em Jerusalém quando Jerusalém foi destruída. Muita gente morreu e muita gente foi levada prisioneira para a Babilônia. Mas Jeremias ficou ali. Não sei se você lembra, algum tempo atrás eu preguei sobre Jeremias e falei sobre isso. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. E é por isso. Porque Jeremias vivia desolado. Jeremias olhava para todo lado e o que ele via era ruínas, morte, abandono. O livro de Lamentações é provavelmente escrito então por ele, por Jeremias. Não há muito consenso em relação a isso, mas tudo leva a crer que sim. E é uma coleção de poemas, mas poemas ou cânticos tristes. E foram escritos para expressar essa tristeza, para expressar uma dor profunda da alma que Jeremias estava sentindo. Não só Jeremias, mas todos aqueles que haviam ficado ali. Porque foi escrito logo depois da destruição de Jerusalém. Isso aconteceu em 586 a.C. O povo de Deus havia perdido tudo. Perderam a sua cidade, perderam o seu templo, que era o lugar onde estava a presença de Deus. E perderam a sua liberdade. O livro de Lamentações talvez seja o som do desespero, do sofrimento, onde um profeta ele clama a Deus no meio dessas ruínas. Então, imagina essa cena do profeta de Deus olhando ao seu redor e vendo destruição. E não sei de onde, ele busca forças para clamar a Deus. Em termos de estrutura, esse livro de Lamentações, os 4 primeiros poemas, ou seja, os 4 primeiros capítulos, eles contêm acrósticos. Talvez na sua Bíblia mostre. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. E cada capítulo vai de Aleph a Tal, como se fosse de A a Z. Os 4 primeiros poemas, os 4 primeiros capítulos são trágicos, são tristes. E eles são escritos exatamente para expressar isso que o profeta sentia pela destruição da sua cidade, pelos mortos e pelos levados cativos. Mas o capítulo 3, em especial, ele é mais complexo. E ele contém a passagem-chave de todo o livro, que é justamente essa que a gente vai estudar essa manhã. Na qual o profeta ele afirma que a crença na misericórdia e fidelidade de Deus é a chave para esse relacionamento restaurador e restaurado com Ele. Esperança e não desespero é a palavra final de Lamentações. Então, enquanto você lê o livro de Lamentações e você percebe o desespero, o desamparo, o lamento de Jeremias, ele conclui com a esperança. E talvez deva ser essa, talvez não, com toda a certeza do mundo, deve ser essa a tônica na nossa vida, mesmo nos momentos de desespero. No final, a esperança de que as misericórdias e a fidelidade de Deus nos alcançarão. Essa é aquela hora de você dizer amém.
não é? Assim é o Evangelho, meus irmãos, que ele nos mostra o quão terrivelmente nós estamos perdidos em pecado. Como o Ricardo falou aqui, nós somos indignos da presença do Senhor, mas Deus, na sua infinita graça, nos amou, nos deu o seu Filho, que por nós morreu, mas não ficou morto, ele venceu a morte, e agora ele dá a vida, e a vida eterna, para todo aquele que nele crê, dando assim a esperança de viver com ele eternamente. Esse é o Evangelho, de que o momento de aflição, de angústia, de sofrimento que você tenha passado, ou seja ele qual for, pequeno ou grande, há uma esperança de que na eternidade nós gozaremos de toda a alegria possível junto com o nosso Senhor. Então eu quero te convidar a ler comigo Lamentações capítulo 3, versos 19 a 26. Lamentações 3, está logo depois de Jeremias, está ali no Antigo Testamento. Versículo 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração nessa manhã. É o que nós te pedimos. Amém. Em primeiro lugar aqui, irmãos, eu gostaria de destacar a honestidade da dor. O profeta ele começa reconhecendo e sentindo plenamente a sua dor. No verso anterior, no verso 18, ele chega a dizer que a sua esperança no Senhor acabou. Olha só. Ele chega a dizer que a esperança dele no Senhor já era. Ele não minimiza a situação. E a graça da palavra de Deus é isso, meus irmãos. A palavra de Deus não esconde de nós o sofrimento dos heróis da fé. Daqueles heróis que a gente admira e diz: puxa, como é bom ver esse homem, essa mulher, temente a Deus, que perseverou até o final, mas ela não omite os momentos de fraqueza desses homens e mulheres. Lembre de Paulo, por exemplo, orando para Deus para que tirasse o espinho da carne dele. Ou ele dizendo que esmurrava a própria carne na sua luta. O Moisés que matou alguém por causa da sua ira. O que golpeou a rocha e por causa disso não pôde ver a terra prometida. E tantos outros exemplos. O profeta começa dizendo: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante. Ele clama a Deus para que se lembre dele, para que Deus veja a sua aflição. Quantas vezes eu e você já não oramos assim? Deus, o Senhor não está vendo a minha aflição? Deus, o Senhor não está vendo a minha dor?
No capítulo 2, no verso 1, o profeta diz que o Senhor, em sua ira, não se lembrou do estrado dos seus pés, a filha de Sião. Ele está fazendo uma metáfora aqui para a Arca da Aliança, onde ele vinha, a sua presença vinha, manifesta naquele lugar, o estrado dos seus pés, onde ele pousava com a sua glória. Mas aqui, provavelmente, ele se refere à própria Jerusalém. É como se Deus tivesse virado as costas para a cidade santa. Aflição aqui é a mesma palavra para miséria. Ele está dizendo: Deus, eu estou em miséria. Eu sou um miserável agora. E esse andar errante é de quem está inquieto, está perdido. É como alguém que anda de um lado para o outro sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Ele está perdido. Ele está andando extraviadamente. E aí ele vai mais fundo, ele diz sobre o absinto e a amargura. Ele usa essas imagens fortes para descrever a sua alma desfalecida. Outras versões falam do veneno. Absinto e amargura, ou absinto e veneno, ou fel, em outras versões, são para descrever a amargura que ele estava sentindo daquele momento, daquela situação, daquela realidade nova de sofrimento. No verso 15 ele diz: fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Tamanha era a dor no seu coração. Ele está dizendo que a sua vida agora é um prato de comida amarga e um copo de bebida também amargo, dos quais agora ele se alimenta e sacia sua sede. Você consegue se colocar no lugar do profeta e perceber tamanha é a amargura dele, tamanho é o seu sofrimento, tamanha é a sua aflição diante do caos que ele está vivendo, diante da incerteza, porque ele não tem essa certeza. Nós sabemos o desfecho da história, ele ainda não. Ele continua, ele diz: minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ele não para de descer. Ele chama atenção aqui, como o profeta ele está sendo sincero. Como ele não esconde o seu sentimento de Deus. O que nos mostra que eu e você temos a permissão para sentir o que a gente de fato sente. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Há um engano de achar que o crente tem que ser forte o tempo todo. De achar que o crente ele é vitorioso o tempo todo. Não, irmãos, eu quero dizer para você que às vezes a gente fica fraco. Às vezes a gente se sente derrotado. Às vezes a amargura toma conta do nosso coração e a aflição nos trava. E a Bíblia diz isso. Jeremias é prova disso. A Bíblia nos dá essa permissão para lamentar, para chorar as nossas mágoas. Eu já contei essa experiência que uma vez liguei para um amigo meu, muito querido, e comecei a chorar as minhas mágoas. E aí ele me disse assim, e eu senti amor nas palavras dele. Ele disse: meu irmão, todo mundo sofre disso. E eu fiquei tão bravo. A minha tristeza aumentou naquela hora. Porque era a minha dor. Mesmo que parecesse simples e pequeno para ele.
mas era a minha dor. Então não menospreze a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém. Por isso que Jesus, quando olhava a multidão, percebia o quanto ela estava cabisbaixa, porque ela estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor, e ele tinha o quê? Compaixão deles. A Bíblia então nos permite lamentar. Sabe por quê? Porque Deus pode lidar com as nossas dores. Deus consegue lidar com a nossa raiva e o nosso desespero. Eu me lembro uma vez que eu estava tão angustiado, tão aflito. Uma grande amiga nossa, lá de Recife, falou para mim assim, falou: Rogério, briga com Deus. Aí eu achei estranho aquilo. Falei, como assim, né? Eu sou louco de brigar com Deus. Ela, não, você não entendeu. Expressa para Deus sinceramente o que você está sentindo. E eu tive um embate com Deus. Eu falei com Deus, sinceramente, que eu estava me sentindo abandonado. Que eu estava me sentindo aflito. E de que a sensação que eu tinha era de fato de abandono. Enquanto eu orava, eu fazia uma caminhada longa até, de uns 20 minutos, assim, andando, talvez meia hora, e esbravejando com Deus. E quando eu cheguei em casa, a sensação que eu tinha é que eu não estava mais andando, mas eu estava no colo de Deus. Porque aí Deus mostra que nós não estamos sozinhos. Isso nos ensina, irmãos, que a gente pode trazer a Deus as nossas aflições, em vez de enterrá-las, em vez de tentar sufocar dentro de nós e achar que o tempo vai dar jeito. A oração não é só para a gente agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, mas é para expor a ferida para aquele que pode curar. É exatamente quando a gente chega no mais profundo da nossa aflição, da nossa dor, da nossa angústia, que a gente pode se lembrar do que realmente importa. E o que importa? Ele diz a seguir. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a escolha pela esperança. Agora tem um ponto de virada aqui nos versos 21 a 23. Uma virada no discurso do profeta. Ele deixa o lamento, o desabafo por causa da sua dor, para olhar para aquilo que o fortalece e que o enche de esperança. E aí ele diz essa frase tão conhecida por nós: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa frase aqui é a virada. Chega de estar mergulhado na dor e vamos passar a mirar a esperança que há em Deus. Veja que é uma escolha deliberada. Eu escolho ter uma esperança. Eu escolho sair desse lugar de dor. Eu escolho tirar o foco do desespero para um lugar de esperança, na memória de quem Deus é e da sua fidelidade. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, todos os que estão em Cristo Jesus precisam se lembrar daquilo que traz esperança e não dos momentos difíceis. É muito comum que as pessoas desesperançadas se afundem mais nas suas dores, porque a sua mente e o seu coração, elas não conseguem sair desse buraco. E elas escolhem ficar lá, destilando a dor.
Mas nós que estamos em Cristo, nós temos coisas muito mais importantes para nos lembrar. Por exemplo, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias de Deus têm a ver com a bondade de Deus. Uma definição antiga que eu gosto muito sobre o que é misericórdia é de que se trata da autorização de Deus para a gente continuar vivendo. Então, a cada manhã, Deus nos autoriza, quando nós abrimos nossos olhos, Ele nos autoriza a viver mais um dia para a glória dEle. Portanto, se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, quer dizer que Deus nos dá a cada manhã um presente. Por causa da sua bondade, que é a de vivermos mais um dia. Isso não é bom? As misericórdias do Senhor, além de tudo, elas são inesgotáveis. Elas não têm fim. O Salmo 103 fala das misericórdias do Senhor, e nos versos 9 e 10, que diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Graças a Deus. Aqui o salmista fala da abrangência das misericórdias de Deus, pelo pacto que Deus tem com o seu povo. Já em Judas 21 diz assim: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Graças a Deus. Que aqui nos enfatiza a compaixão de Deus e os sentimentos de amor que Ele tem por mim e por você, pelo aflito. Através de quem? De Cristo Jesus. Deus nos olha através da cruz, irmãos. É como se a cruz estivesse aqui diante de Deus e nós estivéssemos do outro lado. Se você colocar sua mão, você consegue enxergar o que está além. Deus nos enxerga através da cruz de Cristo. Porque grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade tem a ver com a credibilidade e firmeza de Deus. Deus tem muito crédito na praça. Independente das circunstâncias, independente do sofrimento, independente das coisas absurdas que a gente vê ao nosso redor, Deus continua se mostrando digno de toda a nossa confiança. Ele não nos decepciona. Ele não decepciona ninguém, porque Ele é Deus. A fidelidade de Deus é a sua própria palavra. Às vezes a gente gosta de dizer que Deus é fiel a nós, né? Deus é fiel a mim, glória a Deus, que bom, aleluia, eu fico tão contente. Mas Deus é fiel à sua própria palavra. E se um dia Deus decidiu nos amar, é a fidelidade desta decisão que faz com que Ele ame a mim e a você. E que bom que Deus não se arrepende, que Deus não muda de ideia, porque se Ele decidiu amar a mim e a você através de Cristo Jesus, e este pregado na cruz é motivo de eu e você glorificarmos a esse Deus todos os dias da nossa vida. Então a gente aprende que a gente precisa de uma disciplina da memória. O que a gente fez aqui na ceia é isso. É a disciplina da memória. É lembrar do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós.
entregando o seu corpo para ser moído e o seu sangue para ser vertido para a remissão dos nossos pecados e salvação para a vida eterna. Essa disciplina da memória, onde a esperança não seja apenas um sentimento que a gente tenha, um sentimento passivo, mas uma disciplina ativa. Nós precisamos trazer à memória as promessas que Deus tem para o seu povo. Se a sua mente está cheia de ansiedade, você precisa ativamente substituir isso pelas verdades da fidelidade de Deus. Há milagre todas as manhãs, meu irmão, minha irmã. Porque cada nascer do sol, a cada dia novo, é um lembrete de que Deus continua renovando as suas misericórdias, e renovando as suas misericórdias, e renovando as suas misericórdias todos os dias, até o dia que nós finalmente nos encontrarmos com Ele. Porque a sua fidelidade é grande. Se a fidelidade de Deus é grande, como então a gente deve se posicionar diante dele? Vem a terceira e última observação que eu quero fazer, que é sobre a paciência da salvação. O profeta agora, nos versos 24 a 26, ele faz uma confissão de fé. E aí ele estabelece uma prática de espera, coisa difícil para nós. Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Tal como eram os levitas, que não tinham parte da terra, eles não tinham terra para si, e que a sua única herança era o Senhor, assim se identifica o profeta. Ter o Senhor como a nossa porção significa que Deus é tudo o que nós precisamos, porque Ele é o nosso único tesouro, Ele é a nossa única herança. Você pode deixar milhares para os seus filhos como herança, mas se ele não tiver o Senhor, ele não tem nada. Esperar nele é o que todo aquele que tem o Senhor como sua porção pode fazer confiadamente. Todos os dias, Deus nos oferece novas oportunidades para reconciliação. E hoje, a gente sabe que essa reconciliação só é possível através de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Ele continua e ele diz: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. A bondade de Deus, ou a soberania dele, que é graciosa, é o núcleo do seu caráter. O Salmo 27:14 diz assim: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então, nós devemos então esperar nele, ter paciência e ter confiança nele. Nós devemos também nos animar, porque nós somos dele, e ele não desampara os seus filhos. E também nós devemos nos fortalecer nele, porque ele é a fonte de todo o poder. A gente também não pode esperar de forma passiva, ou ficar apáticos diante de toda a circunstância e dizer daquela forma bem deprimida, dizer: eu estou esperando no Senhor. Como quem não crê nisso? Mas de uma forma fiel, servindo até Deus agir. Veja, não é se isolando, se anulando, abandonando as coisas,
que Deus vai se compadecer mais de você. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que, como eu estou mal, como eu estou desesperançado, como eu estou aflito, melhor eu ficar aqui na caverna. E aqui na caverna, Deus vai olhar para mim com mais misericórdia ainda do que Ele já tem. Se as misericórdias se renovam a cada manhã, talvez aqui na caverna elas vão se renovar a cada hora, quem sabe? Porque eu preciso tanto? Porque eu estou sofrendo tanto? Mas Deus diz: sai dessa caverna, porque há outros como você. Sai dessa caverna e continua me servindo e me amando, porque no tempo oportuno eu vou agir como eu quero agir. Meus irmãos, Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos. A gente não precisa dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Porque, obviamente, o Senhor é bom para aqueles que o buscam. Ou seja, os que têm o desejo de conhecê-lo e de fazer a sua vontade. E ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A postura aqui é de oração e de expectativa. O silêncio ou quietude aqui não é um sinal de passividade, mas é uma espera dinâmica, ativa, mas paciente, de que Deus vai agir no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo certo. Em vez de correr em desespero, numa busca frenética por uma solução, e muitas vezes humana. E às vezes a gente se agarra a essas soluções humanas dizendo: olha, Deus agiu. Mas a solução é só humana. E portanto é frágil, passageira, ineficaz. Silêncio e quietude é bem diferente de isolamento. Você pode silenciar o seu coração, estar quieto, mesmo fazendo tudo o que você precisa fazer. É só do Senhor que vem a salvação que a gente precisa. Obviamente, a salvação de que o profeta se refere aqui nesse caso, trata-se da libertação do seu povo, do perigo que eles estão vivendo. Mas aqui eu e você precisamos é da morte do pecado. E essa libertação só é possível através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A espera, meus irmãos, é uma arte. Nós precisamos de contentamento em Deus, porque Ele deve ser suficiente para mim e para você. Ele deve ser a nossa porção antes que a bênção chegue. Antes que a provisão chegue, antes que o término da aflição finalmente chegue, Deus tem que ser a nossa porção. O nosso contentamento tem que estar nele. Crendo, confiando de que no tempo certo Ele vai agir. E toda aflição, toda dor vai se dissipar da nossa vida. Nós precisamos buscar a face de Deus, não as suas mãos. Nós precisamos buscar quem Deus é, não o que Ele pode nos dar. A espera paciente e em silêncio é boa. Então, quando você está em dificuldade, o melhor a fazer é calar as vozes da dúvida, da pressa no seu coração. E focar na bondade de Deus. Nós precisamos confiar que Ele tem o tempo certo para o livramento chegar. Eu e você temos que ter a certeza da bondade de Deus, porque a salvação e o livramento vem
porque Ele é bom. A sua bondade é a garantia de que no final tudo vai ficar bem. Então, irmãos, nós vimos que para crer que tudo vai ficar bem, é preciso seguir um caminho de 3 passos que a gente viu aqui. Primeiro, a gente precisa ter honestidade com a dor, nos permitindo sentir essa dor, tornando essa dor conhecida diante de Deus. Nós precisamos também escolher pela esperança, trazendo à memória as misericórdias e a fidelidade de Deus. E por fim, nós precisamos de paciência na espera, para aguardar o livramento de Deus em silêncio, porque Ele é a nossa porção. Veja, o profeta olhou para aquelas ruínas, ele sentiu dor, ele sentiu abandono, e mesmo assim, ele ancorou a sua alma na fidelidade de Deus, que se renova a cada manhã. Então, se você hoje está no seu próprio vale de lamentos, se você está com a sua alma desfalecida, faça essa mesma escolha. Diga a si mesmo hoje, diga para a sua própria alma: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para agora mesmo de olhar para o tamanho do seu problema e comece a contemplar a grandeza da fidelidade de Deus. A sua dor não é o fim da história. O seu desespero não é o fim da história. A sua aflição não é o fim da história. Se a misericórdia de Deus se renova hoje, você tem um motivo para esperar, porque tudo vai ficar bem, na hora e na forma que Deus escolher. Por quê? Porque grande é a sua fidelidade. Vamos orar? Eu queria te dar um tempo agora para que você refletisse sobre o que você ouviu aqui e o que é que você vai fazer com tudo isso. Quero te dar esse tempo. És fiel em todo tempo, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade de Deus. Vamos ficar de pé? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Só mais uma vez esse refrão. És fiel em todo tempo, tu és
Senhor, nós estamos diante da Tua grandeza. Pai, nós confessamos diante do Senhor que somos fracos, sim. Que muitas vezes nós nos perdemos nas nossas angústias, nas nossas aflições, nas dores que apertam o nosso coração. Mas nessa manhã, Deus, nós queremos fazer como o profeta e virar para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, as Tuas misericórdias e a Tua fidelidade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, reaviva, Deus, o coração que está abatido, revigora o cansado, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura, Deus, àquele que está doente na alma e no corpo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque a Tua fidelidade é grande, como diz a Tua palavra, e nós nos ancoramos nela. Nós entendemos, Deus, que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, e essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Deus, porque o amor que o Senhor tem pelo Teu povo é tão grande, capaz de ter enviado o Seu único Filho para morrer por nós e nos dar vida. E o Senhor disse que a vida é abundante. Pai, nós queremos viver essa vida, Senhor, mesmo no meio da aflição. Então, Pai, se o nosso coração está amargurado pela falta de perdão, que em nome de Jesus a gente possa perdoar. Se o nosso coração está amargurado pelo distanciamento de alguém, que em nome de Jesus o Senhor seja a ponte. Se o nosso coração, Deus, está amargurado pelo distanciamento do Senhor, é o Senhor que vem ao nosso encontro. E como Pedro, afundando naquelas águas, nós levantamos a nossa mão, Senhor, e dizemos: salva-me, salva-me, Senhor, salva-me. E mesmo ouvindo a Tua doce voz, homem de pequena fé, nós somos acolhidos por Ti, e nós somos salvos por Ti, na certeza da esperança, e isso é fé, de que um dia estaremos contigo por toda a eternidade, e não mais haverá dor, não mais haverá sofrimento, e não mais haverá choro. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém.